Um homem maduro, barba grisalha, marcas de quem já lutou batalhas silenciosas. Ele encara a própria mão como se tivesse visto um fantasma. O pedaço de giz de ouro começa a rachar, a se desfazer. Vira areia fina, dourada. Bate no rosto dele, entra nos olhos, e naquele exato segundo a verdade explode. Nunca foi uma muralha. Nunca foi ferro. Era pó. Mentiram para você. E talvez o que esteja se desfazendo agora não seja um objeto. Seja a história que você acreditou sobre si mesmo por anos. Sabe aquele silêncio das 3 da manhã, quando a casa inteira parece suspensa no ar, e a luz pálida atravessa a janela, e seu peito começa a pesar como se alguém tivesse colocado uma pedra invisível ali, e sua mão procura o celular quase sem você perceber, como quem foge de um encontro inevitável. Não é o silêncio que dói. É o que ele revela no secreto. É a linha invisível que aparece no chão da sua mente. Enquanto você me ouve, imagine agora seus pés parando diante dessa linha, fina, frágil, desenhada no chão do seu subconsciente, e mesmo assim você respeitou ela por anos, como se fosse concreto, como se fosse destino. Se hoje essa linha começar a virar pó diante dos seus olhos, você pisa ou recua. Se você decide assumir governo sobre sua mente, desça agora nos comentários e escreva: eu piso fora da linha. Esse é o seu decreto de virada. E se algo no seu coração acabou de acordar, inscreva-se. Porque aqui não formamos plateia, formamos quem escolhe o próprio caminho. E existe um homem, vamos chamar de João, que sentia as pernas ficarem pesadas só de imaginar o primeiro passo. Antes mesmo de correr, o fôlego já falhava, a garganta secava e uma frase surgia dentro dele, automática, fria, repetida como respiração. Não é para mim. Ele acreditou nessa frase por tanto tempo, que ela virou chão, virou limite, virou identidade. O que você vai descobrir sobre essa frase e sobre a linha que mantém você andando em círculos pode mudar a frequência da sua vida. Mas antes, você precisa entender por que o silêncio te deixa tão desconfortável. Tem gente que diz que gosta de paz, mas quando a paz chega, o corpo denuncia, o joelho não para, o peito fica curto, a mão coça procurando alguma coisa para abrir, uma tela, um vídeo, qualquer barulho, porque ficar em silêncio parece que vai puxar você para dentro de um quarto onde você não quer entrar. E repara, não é um não quero, é quase um reflexo, como se alguém tomasse o volante por você. E de repente, você percebe que não governa nem 5 minutos da própria mente. Isso não é falta de disciplina, é programação, é subconsciente tentando te proteger de uma verdade antiga. Uma cicatriz que você empurrou para baixo da alma e cobriu com distração. Enquanto você lê isso, percebe o peso nos ombros, como se o corpo estivesse sempre pronto para correr. E correr de quê? Do encontro, do espelho, do momento em que você ia ter que admitir qual é a frase que manda em você no secreto. E aqui entra o SARA. Pensa nele como o filtro do cérebro, o porteiro da sua atenção. Se ele foi treinado por anos para buscar ameaça, comparação, rejeição, ele vai transformar o silêncio num alarme. Vai jogar pensamentos automáticos na sua cara. Você tá atrasado. Você não dá conta. Não é para você. E você acredita. Porque a sensação no corpo parece prova. Só que sensação não é sentença. É só sinal. E quando você aprende a ler o sinal, você começa a quebrar a ilusão da prisão. Mas antes de te mostrar como, eu preciso te revelar a cena mais ridícula e mais verdadeira de todas. A galinha, a linha de giz. E o motivo de você estar andando em círculos sem perceber. Imagine uma galinha no quintal, luz alta, chão claro. Alguém pega um pedaço de giz e desenha um círculo ao redor dela. Apenas um risco fino, nada de muro, nada de cerca, só pó branco no chão. E ainda assim a galinha começa a andar em círculos, cada vez mais rápido, como se houvesse uma parede invisível, até ficar tonta, cair, exausta. Agora respire fundo, porque isso não é sobre a galinha, é sobre você. Quantas frases foram desenhadas ao seu redor quando você era criança? Você não consegue. Nossa família é assim. É impossível.
Não é para você. Essas frases viraram raiz, desceram para o subconsciente, e o SRA começou a filtrar a realidade para confirmar essa crença. Toda vez que surge uma oportunidade, seu peito esfria, a garganta trava, o pensamento automático aparece como se fosse verdade absoluta. Não dá. E você respeita a linha, como se fosse concreto armado. Só que não é concreto, é giz, e talvez esteja começando a rachar agora. Mas antes de pisar fora, você precisa enxergar qual é a frase que te mantém girando. E é exatamente isso que vamos confrontar no próximo bloco. João queria correr uma maratona, mas toda vez que imaginava os quilômetros, sentia as pernas pesarem antes mesmo de sair do lugar. O fôlego encurtava só de pensar, e a frase surgia automática. É impossível para mim. Percebe o mecanismo? O corpo reage, o subconsciente confirma, e o SARA começa a buscar provas de que é difícil demais, ignorando milhares de pessoas que já correram, até mesmo quem corre com prótese, quem não enxerga, quem começou do zero. A diferença não estava nas pernas, estava na crença. Uma crença é apenas um pensamento repetido até virar verdade interna, mesmo que seja falso. E você vive hoje não à altura da sua capacidade, mas à altura da sua crença. Enquanto você me ouve, pergunte-se em silêncio: qual é a frase que aperta seu peito quando você pensa em prosperar, em estudar, em amar de novo, em começar algo novo? Sou velho demais. Minha genética é assim. Perdi o horário. Essa é a sua linha de giz, e no próximo bloco eu vou te mostrar por que pedir para Deus derrubar muros não funciona quando o muro é apenas pó no chão. Te conto uma cena. Um homem acorda cedo, entra numa sala clara, mão suando, peito duro. Ele está diante de uma porta enorme, pesada, e ele tem certeza de que do outro lado está a vida que ele quer. Abundância, paz, avanço. Ele começa a empurrar com força. O ombro dói, o pescoço trava, o rosto esquenta, e nada. Então ele faz o que aprendeu a fazer. Ele fecha os olhos, pede, chora, suplica. Por favor, abre essa porta para mim. E depois tenta de novo. Empurra, empurra, até a palma da mão arder. Só que tem um detalhe que ele não percebe. A porta não está trancada. Ela abre para o outro lado e a maçaneta está bem ali, simples, silenciosa, esperando um gesto de governo. Mas como ele foi treinado a acreditar que portas só abrem na força, ou só abrem quando alguém de fora destranca, ele nem considera tocar na maçaneta. Porque tocar na maçaneta significaria admitir uma verdade que assusta. O bloqueio não está do lado de fora, está na minha crença. E é aqui que muita gente se perde, não porque Deus não responde, mas porque o subconsciente continua obedecendo a linha de giz, continua repetindo a frase antiga. E o SARA filtra tudo para provar que não dá. Não é para você. Você vai falhar. Então você interpreta a própria programação como se fosse destino e passa a vida empurrando uma porta que já estava aberta. No próximo bloco, eu vou te mostrar onde fica a maçaneta na sua mente e como uma frase repetida com emoção vira comando, vira tranca, vira prisão, sem você perceber. Imagina uma represa enorme, água limpa, brilhando no sol. Tudo o que você poderia viver, recursos, coragem, ideias, relacionamentos, paz. Mas lá embaixo existe uma comporta pequena, enferrujada, e alguém colocou uma placa nela quando você ainda era pequeno. Não dá. Não é para você. Você vai passar vergonha. E você cresceu obedecendo essa placa como se fosse lei. Então, toda vez que a vida te oferece um passo, seu corpo puxa o freio, a barriga esfria, a garganta fecha, e você chama isso de intuição. Mas muitas vezes é só bloqueio. É só subconsciente protegendo uma criança interior que um dia se machucou. A água está lá. A capacidade está lá. Só que a comporta não abre com pedido, abre com governo. E no próximo bloco eu vou te mostrar o erro que mantém a maioria empurrando porta. Quando o que precisa é girar a chave por dentro, um homem entra num elevador, aperta o botão do andar mais alto e fica irritado porque nada acontece. Ele aperta de novo,
e começa a culpar o prédio. Culpa o engenheiro, culpa tudo, mas ele não percebe que está com o dedo no botão quebrado, porque o painel foi trocado e ele nunca atualizou a memória. Ele está fazendo força no lugar errado. Muita gente faz isso por dentro. Pede avanço, pede virada, mas continua repetindo no secreto a mesma frase velha: eu não mereço, eu não consigo, eu sempre estrago. E o subconsciente aceita, sem discutir. Ele só obedece o que a mente consciente repete com emoção. Então a oração vira desejo, mas a crença vira comando. E enquanto você não troca o comando, o SARA continua te guiando para as mesmas provas, as mesmas pessoas, os mesmos medos. No próximo bloco eu vou te mostrar como esse painel é reprogramado e por que isso muda tudo. Pensa no SARA como o porteiro da sua atenção. Ele decide o que entra e o que some, e ele trabalha para confirmar sua crença, não para te libertar. Se você acredita que está atrasado, ele vai te mostrar só gente na frente. Se você acredita que é incapaz, ele vai amplificar qualquer erro e ignorar qualquer avanço. E aqui vem a história. Um homem treinava para correr, mas antes de calçar o tênis, ele já via na mente a humilhação, a queda, o fracasso. Então o corpo desistia primeiro. Só que um dia ele viu um maratonista sem uma perna passando por ele. Prótese, suor, rosto sereno. E aquilo rasgou a mentira. Porque a verdade não foi um argumento. Foi uma cena. Se você ficar comigo até o final, eu vou te entregar um inventário simples, que muda o porteiro, muda a frequência e abre as comportas. Mas antes, você precisa entender por que sua mente ama a prisão conhecida. João dizia, é impossível. E ele sentia isso no corpo, como se fosse fato. Aí ele foi ver uma corrida, só para confirmar que não era para ele. E de repente ele vê um homem sem uma perna, correndo. Não como vítima, mas como governante. Passo firme, prótese batendo no asfalto. E o impossível do João começa a virar areia. Porque a crença dele não era verdade, era só uma linha no chão. Só que repara no detalhe. O choque não mudou a vida dele automaticamente. O choque só abriu uma brecha. E brecha é perigosa, porque a mente corre para fechar. Ela prefere a prisão familiar do que a liberdade que exige responsabilidade. E é aqui que muita gente volta para o celular. Volta para o barulho, volta para a anestesia, para não sustentar a brecha. No próximo bloco eu vou te mostrar como sustentar a brecha, até virar caminho. Existe uma técnica simples, mas ela exige presença. Toda vez que o pensamento automático vier, aquele velho, rápido, com gosto de derrota, você não discute, você não briga, você só para, respira e pergunta: qual é a frase por trás disso? Porque pensamento é fumaça, crença é fogo. E quando você encontra a frase, você escreve, seco, sem poesia, como inventário. Não é para mim. Sou pobre porque minha família é. Não consigo aprender. E aí você escolhe uma frase nova, pequena, governável, que seu corpo consiga sustentar. Eu aprendo um passo por dia. Eu piso fora da linha hoje. E repete com emoção calma, como quem instala um novo comando no painel. O subconsciente aprende por repetição. O SARA aprende por foco. E no próximo bloco eu vou te mostrar o inventário interno completo, a lista de trancas, e como assumir o controle sem se enganar. Tem um tipo de prisão que não tem grade. Ela tem frase, e a frase é tão antiga, tão repetida, que virou voz normal dentro da sua cabeça. Você acorda, pega o celular. O dia nem começou, e já tem uma sentença escondida rodando. Hoje eu vou falhar. Não vai dar tempo. Eu não tenho o que precisa. E o corpo responde, o estômago afunda, a testa pesa, a respiração encurta. E é aqui que a maioria se engana. Tenta trocar a vida sem trocar a raiz. Tenta colher diferente plantando a mesma semente. Então imagina um homem segurando um balde furado. Ele corre atrás de água, corre atrás de oportunidade, corre atrás de aprovação. E nada enche. Porque o furo não é o mundo, é a crença. E o momento da virada é humilhante. Porque você percebe que não precisa de um milagre externo. Precisa parar de repetir o comando que te esvazia. Enquanto você me ouve, sente isso.
A liberdade tem um preço. Ela exige que você assuma a responsabilidade pelo que você tem aceitado como verdade. E quando você assume, a represa começa a ceder. Não com explosão, mas com rangido, com processo, com presença. No próximo bloco, você vai fazer um inventário interno tão simples que assusta, porque vai mostrar a linha de giz escrita nas suas próprias palavras. Pega a cena. Mesa simples, luz clara, um caderno aberto, e você sozinho, sem TV, sem celular. Só o silêncio, no começo da agonia, o pé mexe, a mão quer fugir, mas você fica, porque agora você está em governo. Você escreve no papel, sem floreio, sem se justificar. As frases que te travam: eu não termino nada, eu não mereço, eu sempre atraso, eu não sou bom o suficiente, quando dá certo eu estrago, dinheiro me dá medo, eu não consigo aprender. E enquanto você escreve, você percebe uma coisa: essas frases não são você. São marcas, são cicatrizes, são uma criança interior tentando evitar outra dor. E aí vem a parte séria. Você escolhe uma, só uma, a mais repetida, a que aperta seu peito. E você olha para ela como quem olha para giz no chão, não com ódio, com verdade. E diz por dentro: isso foi aprendido, então pode ser desaprendido. Essa frase é o seu ponto de alavanca, é a maçaneta, é a comporta. E no próximo bloco eu vou te mostrar como instalar o novo comando sem virar auto-engano, sem fantasia, com frequência real. Muita gente erra aqui. Tenta trocar uma crença gigante por uma frase gigante. E o subconsciente rejeita, porque parece mentira. A reprogramação que funciona é a que o corpo consegue sustentar. Então, você troca "eu sou um fracasso" por "eu dou um passo hoje". Você troca "eu nunca vou prosperar" por "eu aprendo a administrar o que entra". Você troca "não é pra mim" por "eu piso fora da linha por 5 minutos". E faz isso na prática. Agora, não amanhã. 5 minutos de silêncio, com a mão no peito, respirando, repetindo a frase nova com calma, como quem grava uma nova trilha no cérebro. O SARA não muda com grito. Ele muda com foco repetido, com presença, com escolha diária. E quando o pensamento velho vier, você não briga, você aponta, linha de giz, e volta, de novo, e de novo, até o seu coração parar de tremer diante do próprio futuro. No próximo bloco, eu vou te convocar, não para assistir, mas para assumir posto, porque esse canal não é para quem quer consolo, é para quem quer governo. Agora escuta, com o corpo presente, sem rolar a tela. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque alguma parte sua cansou de viver girando em círculos, obedecendo frase velha, como galinha tonta dentro de uma linha no chão. E hoje a verdade foi mostrada. O giz de ouro virou areia, e você entendeu que a prisão era uma ilusão. Mas a próxima parte depende de você, porque saber não é governo. Governo é prática. Então eu te dou uma ordem simples, que parece pequena, mas muda destino. Hoje, ainda hoje, você vai separar 10 minutos. Vai sentar, vai ficar em silêncio, vai escrever suas linhas de giz, vai escolher uma e vai instalar uma frase nova, pequena, honesta, repetida com presença. E você vai cumprir um passo real alinhado com essa frase, um telefonema, uma inscrição, um estudo, um treino, um pedido de perdão, um não que você sempre teve medo de dizer, porque é assim que a represa abre, não por gritaria, mas por escolha. E se você assume seu posto, eu quero ver seu decreto aqui embaixo. Escreve: eu governo minha mente. Aqui não formamos torcida, formamos governantes. Se você assume o caminho, inscreva-se e volta amanhã, porque a linha só some de vez quando você pisa fora dela de novo, e de novo, e de novo. E a próxima virada começa no próximo silêncio, agora.